Graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. É bom revê-los. Não sei quanto é o coração de cada irmão, mas, irmãos, como é bom, como é saudável de ter ocasião, um momento como esse, de podermos estar adorando o Senhor. Uma oportunidade muito preciosa que o Senhor nos dá. Que alegria, irmãos, podermos reunir livremente para adorar aquele que nos ama e nos redimiu de todos os nossos pecados. Realmente a Ele toda a glória, como temos cantado. E aleluia, Jesus Cristo é Rei. Nosso irmão Fernando tem uma incumbência e vamos ter uma oração pedindo ao Senhor que dê graça ao nosso irmão, a fim de que aquilo que o Senhor tenha depositado no coração do irmão seja de acordo, com a vontade do Senhor. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá. Te bendizemos ao Senhor por tua bondade e nos ajuntar aqui em torno do teu nome. Isso faz toda a diferença, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor e reconhecemos também que precisamos dos nossos irmãos. E agora, Senhor, nós oramos para que o Senhor tome o nosso irmão em tuas mãos, abençoe o Fernando, dê-lhe da tua graça, da tua unção, de tal maneira, Senhor, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração do nosso irmão, ele possa, com alegria, com singeleza de coração, expressar aquilo que vai no seu coração para cada um de nós. Dá-nos bons ouvidos, Senhor. Amém. Esse tempo é teu. Amém. E queremos dedicar toda a nossa atenção. Ganhe a nossa atenção, Senhor. Não nos deixe de ser dispersos nem distraídos, mas que sejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Desde já nós te agradecemos e sabemos que o Senhor é generoso em nos abençoar. Obrigado por essa oportunidade. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, eis-me aqui, Senhor. A tendência da gente é sempre de comodismo, de ficar em casa, mas quando o Pai da gente nos chama, a gente tem que responder, Certa feita aqui, pouco tempo atrás, os irmãos, algum dos irmãos aqui falou assim: Fernando, você tem no coração de partir o pão? Aí o meu coração falou assim: mas Senhor, eu sou indigno de partir o pão. Aí o irmão vira para mim e fala assim: alguém aqui é digno? É só o Senhor mesmo que nos torna digno, Então só Ele mesmo. Então eu estou aqui, mas respondendo ao chamado do Senhor mesmo, porque por mim mesmo eu sou indigno, mas o Senhor nos dignifica. E há um tempo atrás já vi no coração vendo alguns anseios, de parte aqui da congregação que não tinha passado ainda pelas águas, que não passaram pelas águas, E isso, de uma certa forma, estava me incomodando, porque depois de, vamos dizer assim, de 50 anos, que eu fui entender o que é realmente o verdadeiro batismo, Eu era iludido com o batismo do qual eu vinha assim de religião. E uma vez, o Fernandinho e a Leila, eu não era convertido ainda, e eles iam batizar, lá no Retiro das Rosas, e aquilo estava me deixando muito transtornado, entendeu? Eu falei: mas que bobagem é essa, Eles já são batizados. Eu falei isso com a Verônica, não falei isso com eles, e aquilo me deixou assim muito transtornado. E isso foi em janeiro, acho que de 2006, 2007, alguma coisa assim. Eu sei que eles não batizaram, sabe? Talvez em respeito à minha indignação, ou algum atendimento da Verônica, não sei, o Senhor que sabe. Eu sei que 3 meses depois, estávamos os 4 de uma vez só passando pelas águas. Então, é maravilhoso, a gente...
Corrigindo, um mês. Foi em fevereiro. Um mês só depois, né? Janeiro, fevereiro, exatamente. Um mês depois. Quem sofreu nesse meio de tempo? Exatamente, entendeu? Então, como que a gente é tão pequeno, né? Tão pequeno mesmo. E eu me achava assim, né? Tão justo, entendeu? Assim, da formação que eu tinha, tudo, mas grandes bobagens, né? E agora eu vendo assim, pessoas, né? Passando pela mesma situação, então tinha no coração, ficava incomodado mesmo, né? E aí surgiu esse sentimento de a gente participar e esclarecer, né? Tentar passar para os irmãos o que é isso daí, né? Eu vou fazer uma outra oração aqui. Amém. Depois dessa introduçãozinha aqui. Senhor, nosso amado Pai, só com a sua graça mesmo, Pai, com a sua misericórdia, para o Senhor nos ensinar mesmo, Pai. Senhor, seja aqui presente, seja o Senhor a falar, Pai. Use a nossa boca, Pai, a boca dos irmãos. Ó Senhor, esse tempo é seu, Pai. Amém. Nós te agradecemos por ele, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria... eu vou ter um tempo, e depois o tempo vai ficar para os irmãos também, entendeu? Eu queria fazer algumas considerações de poucos versículos e algumas palavras que, assim, que quando eu fui reler, me tocaram muito, aí eu fui aprofundar. Então eu queria que os irmãos fossem lá no livro de Mateus, no capítulo 3. Tá lá, Magno? Magno, tá lá? Sou lá? É importante que ela chegue lá. Aí, Mário, pode ajudar ela. Isso. É importante. A irmãzinha, ela é grande interessada. No capítulo 3, então nós vamos começar a ler no versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora, eu vou lá para o versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou me reportar novamente agora ao versículo 6, fazendo ênfase às coisas que eu vou falar agora. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. As palavras aqui que me saltaram muito. E eram por ele batizados, confessando. E no versículo 11, vos batizo com água, para quê? Para o arrependimento. Então agora nós vamos mergulhar um pouquinho nessas palavras aí, batizados, confessando e arrependimento. Eu precisei fazer algumas anotações, e isso não tira o mérito que foi orado antes de fazer essas anotações aqui. Então, eu queria levar os irmãos que essa do batizado, o que vem a ser
né? Fala batismo. Na terminologia, né, grega, o batismo, ele realmente tem a ver com a simbologia que é feito mesmo, que é mergulhar, imergir, submergir. Aí eu tenho um irmão aqui que eu acho que pode até, eu tentei procurar no meu dicionário, eu não achei. Eu acho que tem algum instrumento naval, não tem? Como é que batímetro tem isso ou não? Profundímetro? E batímetro, tem isso? Também existe. Também existe, né? Batímetro, entendeu? Que é de profundidade. Então, o batismo, a palavra mesmo, ela tem a ver, né? Vem de bapto, que é de origem grega, então mergulhar. Então, é mergulhar mesmo, né? Então, a tipologia disso é mergulhar. E aí, voltando lá, né? No confessando, então, e eram por ele batizados, lá no versículo 6, eram por eles batizados, né? Então, mergulhados mesmo, tal. Era essa tipologia física da coisa. No Rio de Jordão, confessando os seus pecados, confessando. Eu fiquei muito surpreso quando eu fui aprofundar um pouquinho nessa palavra aí. E aí eu gostaria de realmente considerar junto com os irmãos, que é maravilhoso mesmo a palavrinha dessa, como que ela vai perdendo o sentido assim com o tempo, né? Esse confessando, estou lembrando aqui do Mário, o Mário aprofundou no grego aqui, aquela vez lá do epignose, né? Então esse daqui esse confessando, ele é exomologel, seria a palavra lá em grego lá. E aí ela tem quatro combinações de palavras dentro dessa palavra. O ek seria o nosso ex, né? Seria o externo, para fora, de exterior, né? A gente conhece esse prefixo ex, hein? Tipo do exotérmico? Exatamente, né? Toda essa terminação, o nosso EX aí. E o homologel aí me fez lembrar da palavra de homologar, e é mesmo esse sentido. O que é isso? Apesar da própria essa palavra, também é uma combinação de várias palavras também, né? Já tirou o que eu falei que eram 4, então são 3, entendeu? Que é esse sentido da palavra homologel. Qual que é a tradução dela, o sentido dela? É fazer aliança, fazer concerto, reconhecer, confessar. Aí eu deixei por último a palavra professar, que essa vai traduzir o sentido da palavra, entendeu? Porque hoje, pelo menos para mim, eu estive conversando, né, também com o Fernandinho, a palavra ela perdeu o sentido um pouco, né, parecendo assim, só confessar, falando, não, é professar mesmo. Então só o homologel. E esse homologel, ele vem também de duas terminações, né? Que é o homo, que é o mesmo, né? Tipo homo, e logos, que é o falar. Então, o sentido dessa palavra, resumindo, nesse contexto aqui de Mateus 3,6, é o que? Quando fala lá, né? Confessando, eram por eles batizados, e no Rio Jordão confessando os seus pecados. Seria assim, olha, admitir, reconhecer, confessar plenamente, né? Confessar à frente, livremente, para fora, professar. Então, quando eles estão ali batizando, eles estão admitindo, eles estão professando. Não é aquele sentido, eu não sei se é por causa da minha formação religiosa, confessando os pecados, fazendo tipo, né, uma recitação dos pecados cometidos, né? Eles estavam aderindo, fazendo essa confiança abertamente, né?
para fora e não para dentro. E então, visto essas duas palavrinhas, né, o batizado, né, o batizados, o batismo, o confessando, agora é o que faz sentido dentro do contexto do batismo, né? Isso aqui seria uma introdução para a gente tentar entender mesmo, né? Depois vem o fechamento disso tudo, que é muito mais maravilhoso do que cada palavrinha dessa, né? Então, lá no versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água, né, para o quê? Para o arrependimento. Então, agora nós vamos dar uma mergulhadinha nessa palavra do arrependimento também. O arrependimento, ele lá na origem grega da palavra, realmente é o metanoia, né? Que vem da combinação de duas palavras. Eu falei lá do confessando, a combinação aqui são de três palavras, né? É o ex, homo e gel, e logel. Então são três palavras. O metanoia, que eu tinha falado quatro, né? O metanoia é a combinação de duas palavras, que é o meta. O que é esse meta? A primeira instância, assim, a gente pensa em meta como se fosse objetivo. Não é isso não, né? Eu vou começar de trás para frente, porque vai ficar fácil de a gente lembrar, né? Eu vou falar uma palavra em português: metamorfose. O que é a metamorfose? É mudança de forma, uma transformação. Então esse meta, o sentido da palavra metanoia, né? Nós estamos vendo a metade dela. Essa meta é mudança, que pode ser de lugar ou de condição também. E sobrou o quê? Então metanoia, que é a palavra do arrependimento. Meta, mudança. E noia, aí fica fácil também. Eu vou fazer dessa forma, vindo do português, vou lembrar da palavra paranoia, né? Que tem a ver com a mente. Noia, essa terminação noia tem a ver com a mente. Observar, exercitar a mente, entender, dar ouvidos, pensar. Então, resumindo, a palavra metanoia, que tem a ver, que é a tradução do arrependimento, o que é essa palavra? Então, meta é mudança e noia é mente. É mudança de mente, entendeu? É pensar de maneira diferente, reconsiderar. Então isso daqui é o que está nos livros lá de dicionário básico, coisas de grego. Agora eu vou falar assim do meu coração, né? Então, se metanoia é essa mudança de mente, mudar mesmo o sentido 180 graus da nossa vida. Arrependimento, né? A gente estava indo né, numa direção, né, e a gente converteu, igual no trânsito, a gente converte, muda o sentido. Este é o sentido da palavra do arrependimento que fala ali, que é o metanoia, né? No trânsito a gente está indo no sentido, eu faço a conversão, eu vou para outro sentido. Qual que era o nosso sentido? A gente estava indo para a morte, entendeu? E agora eu não quero mais a morte, eu quero a vida, agora a vida é Jesus, eu quero ir para Ele. Então, eu quis aprofundar um pouquinho nessas palavras para ficar rico mesmo, porque tem irmãos aqui, né? Eu sei que tem alguns jovens que talvez também não tivessem sido batizados, não foram batizados, e dá um mergulho nessas palavras para aprofundar mesmo, que aí fica muito mais rico de a gente entender, né? Então, voltando lá, agora fica um pouco mais profundo. E eram por eles batizados, né? Quer dizer, uma coisa, mergulhar mesmo profundamente, né, no sentido da palavra, confessando, ou seja, professando plenamente para fora. Eles não estavam recitando, eles estavam fazendo uma aliança
né? E para que eles estavam fazendo isso? Para o arrependimento, para a conversão. Esse é o sentido que está querendo passar aqui, né? Voltar para o Senhor mesmo. Não quero mais aquele caminho, quero outro caminho. E aí agora nós vamos lá em Mateus, no último capítulo 28. Engraçado, né? Não é por acaso que começa lá, né? Começa aquela parte lá falando, né? Logo nos primeiros capítulos, e aqui terminando falando também do batismo também, né? Então no capítulo 28, no versículo 19, nós vamos ver lá, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos ficar aqui, porque que a gente pegou aqui também, por causa que está falando do batismo aqui também. Ensinai todas as nações, no 19, né? Batizando-as. Aí, aqui é muito rico, né, gente? Quando a gente aprofunda eu lembro de eu acho que foi até a tia Mara mesmo uma vez falou, fez um comentário do E na Bíblia. Acho que tem até um irmão que escreveu um livro, alguma coisa. A Bíblia depois da vírgula. Não é? Da vírgula, né? Então, como que é? Entendeu? Uma vírgula faz diferença. Entendeu? Então, aqui, como está falando do batismo também, e eu lendo aqui, eu tinha pegado outra Bíblia e vendo algumas considerações. Esse ensinando aqui, nós vamos ficar nesse aqui. Tem dois ensinando aqui, tá vendo? No versículo 19, ensinar em todas as nações. E tem no 20, ensinando-as também. Agora, as palavras são totalmente diferentes. O sentido da palavra mesmo, entendeu? Para nós aqui, parece que é assim, ensinando, né? Mas o sentido lá é mais profundo. Então, esse primeiro ensinando, essa palavra, a origem grega dela vem de matetel, entendeu? Matetel, ele tem a ver com discípulo. Se a gente for traduzir a palavra discípulo, é matetes, e matetel seria o verbo, que é o que? Instruir, treinar como discípulo. Então, aqui a gente poderia dizer assim, olha, portanto, ide e fazei discípulos, ou então treinar discípulos para todas as nações. Olha só, agora depois nós vamos ver o outro sentido da outra palavra, batizando-as, está falando aqui, né? Então, existe uma ordenança do Senhor de batizando, entendeu? E também aqui de fazer discípulos também. E já no versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí, se a gente for ver aqui, aí já fica mais fácil até de entender pelo contexto da palavra. Esse ensinar aqui já é diferente já. A origem dele, da palavra, é de didasco, que vem a ver, se a gente fizer até pelo próprio sentido, de didática. Então, que tem a ver com doutrina. Então, esse ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho, já é um ensinamento da doutrina mesmo. E lá, o primeiro ensinai é fazer discípulos, né? Então, aí fica rico de a gente aprofundar e ver o sentido, a ordenança em relação ao batismo mesmo. Então, não pode a gente seguir o Senhor e ter pessoas, né, com esse encargo
entendeu? Né? Ou então no coração de passar pelas águas. Então tem um compromisso mesmo, né? A gente, como igreja, de responder esse chamado do Senhor. Então esse era o sentido, e estava me incomodando, né? Porque e passava tempo, né? A irmã, estou falando aqui no caso, né? A Magna, ela tinha no coração de batizar, e falou, vão levantar uma piscina aí, uma enxurrada, um lugar aí, né? Atendeu ao clamor dela, né? E aí eu queria também levar os irmãos também no final do livro de Marcos, né? Que também fala lá, capítulo 16. Então vamos lá, no versículo 15, né? Nós vamos falar do 15 e 16. E disse-lhes, Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqui nós vamos fazer umas considerações sobre esses dois versículos. E depois eu vou fazer uma tipologia lá. Olha só, gente, isso daqui eu lembro do irmão, quando comentou, há alguns anos, eu estava recém-convertido, eu sempre acho ainda recém-convertido, que a gente está sempre aprendendo, né? Eu lembro que dentro da minha profissão, quando eu era estudante, eu tinha um professor de cirurgia geral, ele falava assim que ele era R16, ou seja, ele tinha 16 anos, que ele ainda era como se fosse um aprendiz, né? Hoje eu digo que eu sou R30, então a gente está sempre aprendendo. O R é de residente. R1, R2, R3, geralmente é assim, né? E hoje eu sou um R30, mas eu sempre me considero um recém, porque a gente está sempre aprendendo, né, do Senhor. Então eu me considero sempre um recém-convertido, e eu lembro de algum irmão que leu e falou isso daqui, né? Sobre pregar o evangelho a toda criatura. Esse toda criatura, então, se a gente for ver, não está falando aqui que é todo filho de Deus, é toda criatura, porque essa criatura ainda não é filho de Deus. E isso foi uma heresia para mim, que caiu por terra, que para mim, né, é uma heresia do mundo. Todos são filhos de Deus, é assim que o mundo fala, todos são filhos de Deus, todos os caminhos, né, levam a Deus. A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia não ensina. A Bíblia ensina, fala, o que o Senhor fala? Eu sou o caminho, né? Ele não fala que é um caminho. E quanto aos filhos de Deus, foi que fala lá em João, né? João 1,12, né? Foi dado o poder de tornarem-se filhos de Deus aqueles que aceitaram Jesus. Então isso foi uma heresia que caiu por terra para mim, e aí eu fui entender esse versículo aqui, né? Porque que o Senhor fala, prega o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que essa criatura se torne filho de Deus. E o sentido dessa palavra, pregar o evangelho, é um sentido muito forte também na origem grega dela. Tipo assim, anuncia até publicamente, entendeu? Esse é o sentido da palavra, né? E então, já no versículo 16, ele vai falar lá, né? O Senhor mesmo fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma ordenança do Senhor, né? Ele fala, ele deixa aqui, né, os ensinamentos do batismo, né? Prega o evangelho, batismo, né? Eu tenho assim comigo
agora eu vou fazer uma tipologia, né, em relação ao batismo, né? É como se fosse no casamento, a pessoa ela junta, né, no casamento público aqui, as pessoas arrumam os convidados, tem lá um pastor, um padre lá, as pessoas, o casal, ele fala publicamente lá se ele aceita ou não aceita o parceiro lá em casamento, né? Então eu faço até assim isso é uma tipologia minha, viu, gente? Então, assim, como se fosse, chega uma hora, pergunta, vamos supor, para a noiva, né? Ah, você aceita o fulano em casamento? Vamos supor que o cara infarta ali e morre ali na hora, entendeu? Faz de conta que ela já aceitou, né? E o cara infarta ali, né? Vamos dizer assim, na lei essa pessoa, a noiva, ela é viúva? Ela não é viúva, né? Porque ele não respondeu sim, né? Entendeu? ou vice-versa. Entendeu? Ou finge que infarta lá, né? Então, quer dizer, os dois têm que. É um testemunho ali público, entendeu? Que todo mundo está ouvindo, né? Aceita. E aí. Chega o término do casamento. Ali eles estão casados. Então, gente, aqueles que têm no coração, né, de batizar, ou que ainda não foram batizados, é como se fosse isso daí, né? É um testemunho público, entendeu? Para todas os seres espirituais, e aqui também, que ele está dando um testemunho que ele está aceitando esse arrependimento, essa nova vida. Ou seja, quando a pessoa é mergulhada nas águas, aí agora eu vou deixar para alguns outros irmãos que tiverem no coração de completar ou complementar, engrandecer esse mandamento do Senhor, né? Então, mas assim, para aqueles que têm no coração, né, de passar pelas águas, então o sentido é esse, gente, é mudar a vida, é receber essa nova direção, e é uma ordenância do Senhor Jesus, e é um testemunho público para todas as potestades, que agora essa pessoa é do Senhor Jesus Cristo. É como se a pessoa, é isso o sentido. A pessoa está imergindo, está aprofundando nas águas, ali fica todos os pecados, é como se ela morreu com Jesus Cristo, e quando ela ressurge da água, ela está surgindo, está ressuscitando com Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a tipologia, é o sentido. E me faz lembrar também, quando a pessoa, né, às vezes a gente vê que esses filmes medievais, o soldado, vamos falar assim, o soldado de elite, né, ele ajoelha diante daquele ser, né, e o ser, ele coloca a espada no ombro e na cabeça da pessoa. Então aquela pessoa, aquele rei, ele sabe que pode confiar naquele soldado, e aquele soldado sabe que ele está servindo aquele rei. Então esse é o sentido, né? Isso aí para mim é um entendimento meu, que me veio, que me ajudou a entender o que é o batismo. Então é esse testemunho público que eu estou dando, que agora eu sirvo esse rei, entendeu? Os outros, a minha vida é em função desse rei. Eu mergulhei nas águas, meus pecados acabaram, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Então, aqueles que têm no coração, né, os jovens, e que têm esse sentido, já tem irmão, o Pedro Henrique, ele realmente confirmou comigo, ele abriu a casa dele, que quem quiser, né, ele está aberto lá para passar, para fazer o batismo. Ele até foi conversado aqui com o irmão, ele até sugeriu, né, de
a gente fazer uma coisa bem para todo mundo participar, então seria até sequencial, poderia fazer o batismo e depois o estudo, esse estudo aqui. E eu conversei com o Pedro, ele tem no coração, abriu a casa dele para isso daí. Então, era isso que eu queria passar, né, para os jovens que não passaram ainda pelas águas, para a irmã, né, que está clamando aí, está querendo ser batizada, e peço a ajuda dos irmãos, né, com certeza esse assunto é interminável, e aqueles que têm no coração de completar mais a grandeza, né, desse ato do batismo, né, então está aberto aí, era isso que eu tinha no coração. Amém. Queria falar assim 5 minutinhos, aproveitando esse encargo do Fernando. Eu só vou falar porque ele abriu e porque me despertou, né? Realmente eu não cheguei aqui pensando em absolutamente nada. Mas essa questão do noivo, do noivo da noiva, do noivo que infarta, é muito interessante. Pode parecer uma brincadeira, mas é muito interessante esse exemplo pelo seguinte: antes do noivo dizer sim, infartou. Como é que estava o coração dele? A noiva sabia como é que estava. Quem estava? Não, o coração aliás, eu fui infeliz nessa comparação. Como é que estava o coração espiritual? Provavelmente, se ele chegou. Deixa eu ver. Falou em casamento, infarto aí, coração, o pessoal fica. Não, mas ele tem um infarto, ele casou. Bom, o fato é o seguinte, que existe uma questão aí realmente que é do crer, né? Aí é Romanos 10, 9 e 10 fala: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, a boca, né? Ato externo, todo mundo vai ouvir. E se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa a respeito da salvação. Quer dizer, existe aí uma coisa de interna e existe uma externa. Então, essa situação foi muito interessante, porque quando você falou aquilo, contou esse episódio, eu falei, na hora, provavelmente, ele iria dizer sim. E uma vez também aconteceu na casa do irmão que estava tendo até uma coisa assim como a gente está falando, e era exatamente sobre evangelização e batismo. E tinha algumas irmãs assim que estavam querendo batizar, mas estavam na dúvida, e a maioria, acho que nesse dia só tinha irmãs, eu acho, não vi nenhum irmão assim, talvez tinha um garoto, um rapaz. Mas aí na hora, então o Cristiano está falando tudo sobre batismo, então, aquela coisa. Aí na hora me deu uma coisa assim, eu falei, puxa, eu queria falar uma coisa. E dei um exemplo que eu vou repetir aqui agora, que é essa situação então o rapaz e a moça. Aí se gostam e tal, aquela coisa, aí começa ali, não tem aliança, não tem nada. Não tem noivado, não tem namoro, aí aquela coisa que hoje em dia o mundo está praticando, vai morar junto, e não sei o que, e tudo, e tal. Aí, às vezes, moram em casa separado, mas estão juntos, estou ficando, não sei o que, aquela confusão. Aí um dia, o ex-namorado da moça, chega, continua cortejando, não, mas eu tô com fulano, tá com fulano, não estou entendendo esse negócio de tá com fulano. As pessoas não sabem de compromisso nenhum, porque não tem compromisso, é uma coisa assim, não, mas a gente se gosta. Aí um dia, essa moça resolve, quer saber de uma coisa? Eu vou homologar isso aí, eu vou confessar, eu vou testificar. Chega pro noivo, não dá pra gente ficar nessa situação, vamos logo aqui avisar pro mundo inteiro, né? Para os meus namorados, para suas ex-namoradas, para sua família, para minha família, que nós agora somos marido e mulher. Aí vão e casam, e aí nessa hora ninguém infarta, né? Ninguém infarta, chega de infarto. Então eles casam, botam a aliança, divulgam. Antigamente tinha aquelas coisas na igreja católica, proclamas, né? Tinha as proclamas, né? E na verdade, olha, atenção, esses dois aqui, esse rapaz e essa moça, estão se juntando. Vão casar diante de Deus, diante dos homens. A partir de agora, marido e mulher, uma só carne, acabou. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, acabou, né? Então,
essa confissão, aí assim, e nessa ocasião, né, eu falei, tinha muitas moças, muitas irmãs querendo batizar, muitas mulheres, aí eu falei a situação exatamente disso, porque Satanás, é duro dizer isso, mas o nosso namorado, nosso noivo era Satanás, né? E o Senhor Jesus usa muita expressão filhos, né? A gente era filhos do diabo, filhos do maligno, nós éramos totalmente entregues, não tinha meio termo, né? E aí, do momento em que o Senhor estende a mão, que a gente aceita o chamado dele, a gente tem que colocar aliança, que é o batismo, viu, Maria? Você vai dizer assim, atenção, eu sei que você já creu, né? A gente sabe que a pessoa, eu me lembro da minha conversão, fui batizado acho que 3 meses depois, né? Mas eu sabia que eu estava salvo, mas é aquela história do sim. Quando dá o sim, quando você mergulha nas águas, você declara: estou sepultado com Cristo e ressuscito com Ele na sua morte. Morri para o mundo, ressuscito para Deus, né? É claro que você já estava salvo antes, né? Tudo, se acontecesse um acidente, se você infartasse, você já estava com o Senhor. Mas é importante isso, porque até a questão de uma salvação, que não é só do Espírito, quando você confessa, isso tem um mistério que eu não sei nem expressar, talvez algum irmão saiba falar melhor do que eu, mas é que esse processo de você confessar, de homologar através do batismo, isso facilita o seu processo de santificação, né? Eu não sei nem explicar muito bem, amparar na Bíblia isso, mas é essa outra segunda salvação, que é a salvação da alma. Então é isso que eu queria. Lê o 6 aí, até o verso 11. Esse aí, o capítulo 6. Romanos 6. Do 11 até onde? Até o 11. Do 1 ao 11. Tá, do 1 ao 11. Romanos 6, do 1 ao 11. Sugestão do irmão. Vou continuar o Fernando estava falando. Romanos 6, tá? Romanos 6, de 1 a 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Exatamente. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. O 12 é bom também, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém. Foi bem sugerido, né? Vou colocar. Já estou de pé? Nós temos a irmã ali interessada, não sei se tem outra irmã, outro irmão, outra irmã, né? Considera sobre isso que a gente já está orando por esses irmãos, eu guardar esse momento que estivermos lá juntos, né? Que seja realmente um momento importante. Tem uma única condição da qual nós não podemos batizar. Eu gostaria de enfatizar ele. Tem uma única condição. Está lá em Atos. Vou comentar o contexto. Estava a igreja em Jerusalém, eles estavam tranquilos lá, sossegados. E Jesus havia dito assim: olha, que eles deveriam pregar o evangelho, o irmão falou aqui para nós, né? Começando em Jerusalém, Judéia e Samaria.
E a gente acha assim que as coisas vão ser calmo, sereno e tranquilo. Mas a coisa não foi assim não. Os irmãos vão ver que eles estavam em Jerusalém e levantou a forte perseguição logo depois da morte de Estevão. E aí com aquilo foram dispersos todos, diz aqui, com exceção dos 11, né? Saíram para todo. E aí nós temos a figura de Filipe, Atos capítulo 8, né? Então Filipe começou a pregar o evangelho lá em Samaria. E o Senhor usando a vida desse irmão de uma maneira maravilhosa. E nós vamos encontrar que Deus mandou Filipe acompanhar um carro de alguém que era prosélito, né? E tinha ido lá a Jerusalém para adorar. E o Senhor manda que Filipe desce para essa região. E se dispôs, foi para Abano do Sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E lá encontrou com Eunuco, que era um oficial, alguém importante da Etiópia. E ele vinha lendo Isaías. Ele vinha lendo Isaías 53. E Filipe aproximou ali do carro onde ele estava e perguntou: entende o que ele vem lendo? Ele falou: como eu entender se alguém não me explicar? E depois que Filipe abre as escrituras, começando por ali, é interessante que Filipe anuncia a Jesus para aquele homem. É tão bonito, irmãos, que seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar, verso 36 do capítulo 8, chegou a um certo lugar que havia água, e o eunuco ele pergunta a Filipe: eis aqui água, quem impede de que eu seja batizado? E aí tá, e Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. Se creres de todo o coração. Qual foi a resposta dele? Eu creio. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, a condição é essa. Se a pessoa crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acabou. Nós temos que cumprir a ordem. Outra coisa, irmão, nós precisamos também ser curados de algumas coisas. A gente acha que é A e B que deve batizar. Não é a igreja que faz isso. Foi dado à igreja. Agora, está lá na piscina, não vai caber todo mundo lá dentro da piscina para poder estar batizando o irmão ou a irmã. Então, com 2 irmãos, né? Mas estão ali representando a igreja. Quer dizer, foi fulano. Não. A igreja que foi dada essa missão para a igreja. Não foi para A nem para B. Então, vão com os irmãos, 2 irmãos, quem tem visto e faz esse ato, porque não tem como ir toda a igreja, mas é a igreja. E o irmão disse bem aqui: é um testemunho público, aconselho esses que têm isso no coração, e obediência ao Senhor, convidem mesmo seus amigos, parentes, eles devem tomar conhecimento. Isso é proteção mesmo para você. Eles devem tomar conhecimento. Olha aqui, ó, acabei, né? Morri, como acabamos de ler aqui em Romanos 6, né? É um testemunho. Então convidem mesmo, parentes, amigos, devem estar lá presentes para ver esse testemunho público que está sendo dado. Mas, queridos irmãos, nós temos a ideia de não sermos diligentes. Vamos ser diligentes, né? Isso aí, no sábado próximo, falo para mim em primeiro lugar, me irá, né? E possamos estar lá e orarmos em favor, né, da nossa irmã e de outros que queiram, né, estar obedecendo o Senhor nisso aí. Mas, irmãos, nós temos que agradecer mesmo ao Senhor. Que privilégio, que bênção, né? Uma oportunidade tão preciosa como essa. Amém. Só queria, só rapidinho, sei que não levar nem 5 minutos, mas dizer, né, também, né, uma palavra, acho que dá para gravar, que o batismo, né, é um sepultamento, né? Colossenses 2, verso 11, se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Claro que a nossa vida cristã, né, tudo tem que ser feito com entendimento também. Lógico que nem o Senhor, ele também não exige que a gente tenha um conhecimento pleno de tudo isso, porque a nossa experiência ela vai aprofundando cada dia mais. Mas também o Senhor
não nos permite fazer as coisas também assim de uma maneira sem ter um entendimento também, né? E no caso, né, do batismo, eu fui incomodado ainda de dizer, né, que o batismo é um sepultamento e que nós temos que ter essa consciência, né, de que quando a gente a obra que o Senhor fez, né, no Calvário, né, foi uma obra substitutiva, mas ela também foi uma obra inclusiva. Ele nos incluiu naquela morte. Quando Jesus morreu, nós fomos incluídos naquela morte nele. Nós morremos em Cristo. E porque estamos mortos, uma vez que agora estamos mortos, nossa velha vida, nosso velho homem foi crucificado, então há necessidade de um sepultamento, né, de um batismo, né? Então, quando nós damos esse testemunho, né, que nós vamos entrar naquelas águas, né, são águas de sepultamento. Nós vamos, né, o nosso velho homem, nós estamos declarando, né, aquilo que ocorreu, aquilo que o Senhor Jesus fez, que nós morremos, por isso nós estamos sendo sepultados, e que agora, ao levantar daquelas águas, nós estamos vivendo pela uma nova vida, em novidade de vida, através da vida de Cristo, né? Então, eu acho que é importante, né, que o Senhor possa, né, porque muitas vezes a gente na vida, assim, a gente faz as coisas, assim, depois, mais para frente, às vezes, pela misericórdia do Senhor, o Senhor vai nos mostrar, entendeu? Assim, se você tem essa revelação de que você morreu em Cristo, né, você deve ser batizado, né? O batismo é um sepultamento, né? Por exemplo, até o que me ajudou muito, né, foi as palavras da Vida Cristã Normal, que tinha uma senhora que o marido dela tinha morrido, mas ela não queria de jeito nenhum deixar sepultar o marido dela, porque ela achava que para ela o marido dela não estava morto. Então, enquanto ela não foi convencida desse fato, de que aquele marido dela estava morto, ela não deixou enterrar ele, né? E assim também nós, né? Se o Espírito Santo realmente nos convence de que nós já estamos mortos, né, então nós devemos ser batizados, né? A gente deve pedir o batismo, né? Quando você tem essa consciência, olha, eu morri, minha vida foi incluída em Cristo, e Cristo deu cabo dela naquela cruz, então eu preciso ser batizado. Eu tenho essa consciência que eu morri e que agora eu vivo pela vida de Deus. Então, você tem que ter essa consciência, né? Que Deus tenha misericórdia, né, de todos nós, né? Inclusive eu mesmo, né? Eu fui batizado, né? Eu tive uma experiência na Igreja Batista, né? Muito tempo, querendo obedecer e tudo, mas assim, eu fiz uma coisa assim muito religiosa, sabe? Assim, se as pessoas falam assim, agora você tem que pular do prédio aqui, cair aqui, levantar, eu faria, porque eu queria aquela disposição de agradar e obedecer ao Senhor, entendeu? Assim, eu estava com aquela, mas assim, eu vi que foi uma coisa assim que não foi uma realidade para mim, entendeu? Passaram muitos anos, muito tempo, né? O Senhor tem me convencido dessa verdade de fato, né? De que agora eu posso ver que em Cristo Jesus, né, eu fui incluído naquela morte dele, né? O meu velho homem foi batizado, sepultado naquela morte, e agora eu posso ser batizado, né? E inclusive, assim, eu mesmo, né, fui incomodado várias vezes quando muitos irmãos às vezes foram batizados, que sempre vi um incômodo em mim, assim, puxa vida, eu senti uma necessidade, sabe, assim, eu queria, como se, assim, percebendo que o Espírito Santo me incomodando para realmente fazer uma coisa, fazer o batismo de uma maneira correta, né? Eu fiz uma coisa muito religiosa, e eu estou assim, Senhor, eu estou esperando, né, uma oportunidade, assim, eu quero fazer isso com essa consciência, né, de que realmente o Senhor já deu cabo de mim, né, quando Ele me incluiu, não só a mim, mas a todos nós, né, naquela cruz, né, que eu estou morto, que agora sim eu preciso ser sepultado, né, e inclusive, né, se tiver essa oportunidade, eu também gostaria, né, de descer as águas, né,
para dar esse testemunho, né, junto com os irmãos que porventura forem ser batizados. Né? Então foi algo que me incomodou muito ao longo de muitos anos, né, e que eu tenho essa liberdade porque eu estou diante do Senhor, entendeu? Não estou fazendo isso, né, por causa de irmãos, né, em obediência à palavra e aquilo que o Senhor tem também tocado na minha vida, né, e eu, né, assim, gostaria, né, de realmente, né, passar por essa, né, por esse sepultamento, né, também com os irmãos.